Olá, você que acompanha a transmissão das notícias durante todo o dia aqui no portal Flow News. Como vocês já sabem, o meu nome é Alexandre Mancini, eu sou jornalista, sou professor também, sou educador. E hoje a gente vai começar um projeto que tem um objetivo bastante nobre, tá? Que na verdade não é um projeto que brotou no meu coração, é um projeto que brotou no coração dessas meninas que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, que são mães e que têm em comum, as unindo, o fato de terem, né, de serem próximas, de serem mães e estarem em famílias que a gente convencionou de chamar de famílias atípicas. Vou deixar para elas explicarem o que é famílias atípicas e vou agora fazer mudar a câmera aqui para a gente poder começar esse bate-papo que tem o objetivo de crescer bastante. Deixa eu só perguntar, e vocês já fizeram, já espalharam aí mais ou menos? Maravilha. Mais ou menos. Legal. E para quem não sabe, antigamente a gente chamava pessoas especiais. Só que essa nomenclatura, ela não se provou adequada, ela não se provou correta, né? Há quem prefira chamar pessoas em situação de deficiência, há quem prefira chamar pessoas com deficiência e depois especificar qual seria essa deficiência. Mas agora nós vamos conversar com essas meninas que elas têm muita coisa para compartilhar com a gente e elas têm, como eu já disse, o que elas têm em comum é o fato de que elas fazem parte, que elas são parte de famílias chamadas de famílias atípicas. Pode falar. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Janine, Jamila. Boa tarde. Bom, pessoal, fazer a apresentação primeiro, né? Meu nome é Fabiana. Eu sou mãe do Miguel, que é uma criança. Ai, as psicólogas que não assistam. Ele é um jovem de 20 anos, ele tem epilepsia refratária e ele é deficiente intelectual, moderado grave. E também sou mãe da Glória, Glória é universitária e esposa do Roberto, né? Se não fosse ele, não teria os filhos, né? Nossos filhos lindos. Meu marido é professor, eu também sou professora, atuei um pouco e tive que parar de trabalhar por conta dos cuidados com o Miguel, que ele necessita de cuidados 24 horas por conta da epilepsia, não da deficiência. Olá, boa tarde, eu sou a Janine, sou mãe da Gabriela, tem síndrome de Down, tem 7 anos, tenho uma filha neurotipo com 23 anos e uma netinha de 1 ano e 9 meses, Valentina. Oi, eu sou a Jamila, mãe do Miguel, de 13 anos. Ele tem... Nossa, gente, deu branco. Autismo nível 1, que foi descoberto há 4 anos. E tenho uma filha de 12 anos e sou casada com o Antoniel. Fabiana, aproveita e já começa explicando pra gente que não tem, né, essa convivência. O que é uma pessoa atípica? Uma pessoa atípica é uma pessoa que necessita de suporte, cuidados especiais. No caso, aqui em casa, o Miguel, ele é independente aqui dentro de casa, embora eu precise ficar com ele assim 24 horas por conta de crises convulsivas. Mas, tirando as crises, ele é uma pessoa que... A epilepsia não faz dele uma pessoa atípica, porque existem muitas pessoas com epilepsia que são típicas, não tiveram dano nenhum na parte cognitiva, que não aconteceu com o Miguel. O Miguel teve um dano muito grande, tanto pelo coquetel medicamentoso que ele tomou desde o princípio, também pelo tanto de crises que ele teve. Então, a pessoa atípica, ela necessita de um suporte. E esse suporte é dividido em níveis, né?
Tem aquela pessoa que ela é atípica, mas ela tem uma certa independência, ela vai no mercado sozinha, ela frequenta uma escola regular, ela tem a noção do que é de sobrevivência dela, né? No meu caso, o Miguel, ele não tem noção do perigo, ele não tem condição de sair para a rua sozinho, porque ele atravessa a rua, ele não tem noção nenhuma do perigo, é uma criança mesmo, mentalmente. É isso, é o nível de suporte. Janine, e você? Conta pra gente como que é o seu cotidiano com a sua filha. A Gabriela é uma criança totalmente inteligente, dentro das condições dela, né? Ela é uma criança também que não tem noção nenhuma do perigo. A gente diz muito inocente, né? Nesse aspecto. Por exemplo, eu tenho que ficar o dia todo com os 2 portões de casa trancados no cadeado, porque senão ela abre, ela vai pra rua, não tem noção de que um carro pode atropelar, entendeu? E já aconteceu isso dela fugir de casa, eu sempre digo que ela fugiu de casa e não tem noção nenhuma sobre atravessar uma rua, um animal que possa morder ela na rua, se ela vê um inseto, alguma coisa que vá picar ela não tem noção dessas coisas. Então a gente tem que, é uma rotina diária, é uma luta grande que a gente tem que ficar o tempo todo sobre os cuidados dela. Jamila, conta pra gente a respeito de como que é o seu cotidiano e explica pra gente, ou se achar que a Fabiana tem mais facilidade nesse sentido, mas explica pra gente por que a gente não convém a gente falar pessoas especiais. Eu acho que essa parte é melhor Fabi falar. Tá, então porque conta. Eu tô aprendendo a lidar agora, né? Certo. A Jamila, ela teve o diagnóstico. Faz a Jamila, ela tempo. teve o diagnóstico do Miguel faz pouco tempo. Faz 1 ano, né? Não, 4 anos. 4 anos? Não, mas que tava assim em Tava processo, em né? processo, faz... Legal. E a gente é bom a gente falar um pouco Sim. sobre isso também para ser didático com as outras pessoas. Sim. Então, Porque tem mãe que não sabe, às vezes tem algumas características e não conhece. Eu falei assim, eu aprendi, assim, fui conhecendo, Foi lendo. lendo bastante reportagem de mães, e eu seguia um médico. Então, assim, tudo que ele postava, muitas coisas batiam com as coisas que o Miguel tinha. Fazendo. Aí, que ele Os tava fazendo, comportamentos, né? os comportamentos. Aí ele passava já na psicóloga, aí eu sozinha, liguei pra psicóloga dele na época e falei, eu acho que o Miguel é autista. É leve, mas é autista. Ela falou assim, então vai, você tem dúvida, vai em busca, tá? Fui, procurei o médico que eu seguia no Instagram na época. Conversei, marquei uma consulta, ficamos quase 3 horas dentro do consultório. E o diagnóstico veio, que é o autismo nível 1. Mas assim, ele faz tudo sozinho. Tudo sozinho. Ele é independente, então... Fabiana, por que não é adequado a gente falar pessoas especiais? Por quê? Porque a deficiência ela é real. Ela não tem que ser mascarada por um especial. Porque especiais todos nós somos, desde que nascemos. Então a gente não tem Mamãe que sempre disse isso. Eu acho que o especial é um rótulo. A gente não tem que rotular nem mascarar a deficiência. A realidade do deficiente. Porque se é atrás dos direitos que nós estamos, se é atrás da aceitação, da visibilidade, a gente tem que mostrar a deficiência e falar a pessoa com deficiência, não a pessoa especial, romantizando uma situação que não deve ser romantizada. Ela deve ser vista, olhada, ser criadas políticas públicas decentes, que funcionem para auxílio dessas pessoas. É por isso. Ok. Janine. Aceitei, né? Conta pra gente, então, a sua... Ontem a gente estava conversando aqui em off e você contou a respeito da sua experiência e você falou uma coisa bastante marcante pra mim. Nossa mãe sempre disse que a gente não é todo mundo. E
entre as pessoas atípicas, isso é ainda mais forte. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem suas capacidades, suas condições e suas necessidades também. Conta um pouquinho a respeito das necessidades específicas da sua filha. A minha criança, ela nasceu com várias complicações, né? Porque a síndrome de Down, eu sempre digo que síndrome de Down não é doença. Todos nós temos uma síndrome. A síndrome de Down, ela não é uma doença, mas doença é o que vem com eles. Cada caso é um caso. Cada pessoa com síndrome de Down nasce com alguma condição. A Gabriela nasceu com várias complicações no coração, no pulmão, enfim. E que essas situações foram sendo normalizadas assim, naturalmente. No caso dela, não foi necessário fazer a cirurgia no coração, mas hoje ela tem um CIV e um sopro no coração, que é audível, né? E ela faz tratamento no coração em São José do Rio Preto, porque nós não temos cardiopediatra na nossa cidade. E fisicamente ela não tem também nenhuma deficiência, né? A única coisa que eu tenho muita necessidade no momento hoje é um tratamento de fonoaudiologia para a Gabriela. Ela é atendida pela PAI e ela faz atendimento externo. Eu digo atendimento externo porque ela já não é atendida dentro da PAI com outros tipos de tratamentos que ela já recebeu alta com 3 anos de idade. Hoje ela tem 7, então faz 4 que ela está na inclusão e a gente necessita muito desse tratamento de fonoaudiologia, porque ela tem hipotonia na musculatura da garganta, onde atrapalha a fala dela. Quem convive com ela entende as coisas que ela quer, ela se expressa muito por mímica, ela sabe falar algumas palavrinhas, solta alguma frase, tipo assim, mamãe, não té. Então, as pessoas que convivem com ela sabem, interpretam o que ela está querendo, mas uma pessoa que ela está conhecendo hoje não vai entender nada. Ou seja, eu precisava urgentemente de um tratamento para ela de fonoaudiologia. Entendeu? Eu não tenho condições no momento agora, né? E a PAI está com essa complicação, com essa situação agora de não estar tendo o profissional lá para esse atendimento, entendeu? Então, no meu caso, com a Gabriela, a única coisa que seria necessário e rápido para ela seria esse tratamento. Jamile, eu estava conversando ontem com a Fabiana e ela falou que quando descobre, né, que o seu filho tem uma característica atípica, é um choque. Você pode partilhar aqui, de repente, com outras mães, pais, enfim, familiares e amigos, como que foi você perceber que você era mãe de uma criança atípica? Eu falo que pra mim não foi um choque, porque assim, a mãe sempre sabe que tem alguma coisa, né? Como ele fazia terapia sempre, desde os 5 anos ele já passava por psicólogo. Como não se falava na época, assim, não era tão divulgado falar das crianças autistas, TDAH e assim vai, não era tão falado. Não foi um baque grande, um choque grande. Porque eu já desconfiava, só tipo assim, como que eu vou te explicar? Eu queria aprender a lidar com a situação dele, sabe? Porque a gente achava que era uma depressão. No começo eu achava que era uma depressão, muitos achavam que era frescura, que era birrinha de criança. A família paterna achava que era você, né? Que eu tava ficando louca. Muitas pessoas achavam que eu tava ficando louca. Colocando coisas na cabeça do menino. Que era coisa da minha cabeça, porque eu sou separada, né, do pai dele, né, que é o pai mesmo. Então, era assim, ele ia pra lá e vinha pra cá. Aí, quando eu cortei relação, cortei não, né, que ele vai frequentemente agora na casa do pai, eles colocavam as coisas na cabeça dele. Então, ele vinha pior. Aí, quando ele deu um tempo de parar, de ir lá na casa da avó e tal, que eu fui atrás, buscar atrás, como que eu vou falar?
Eu já me perdi, já me bananei tudo. A família paterna, desculpa, a família paterna da criança, do Miguel, eles culpavam a Jamila, falando que a Jamila que estava vendo coisas Onde não existia, cabelo em ovo, né? E aí ela sozinha, que foi uma coisa assim que eu admirei bastante, a gente comentava, né? Às vezes eu ia na casa da Jamila, tipo assim, fazer uma visita, o Miguel se isolava, ele ficava o dia inteirinho isolado dentro do quarto, onde Não ninguém gosto via de ver ele. muita gente. Ninguém via ele. Eu já notava alguma coisa, né? E aí a Jamila foi procurando saber, foi buscando informações, foi estudando, foi lendo, e tudo que ela lia, tudo que ela ouvia, os vídeos que assistia, se encaixava dentro do perfil de autismo, né? Legal. Fabiana, a Jamila e a Janine falaram uma coisa bastante importante. Quando a Jamila falou, naquele tempo, faz 4 anos. Não, mas assim... Ou seja, a gente ainda, pleno 2023, a gente... É difícil, é complicado, principalmente, mas no caso dos autistas, de acordo com o nível de suporte, tem criança que leva anos para ser diagnosticado. Lembrando, Fabiana, nível de suporte é aquilo que a criança precisa para ela poder interagir com o mundo, né? Isso, nível de suporte. Estou anotando aqui porque é um aprendizado para mim também. O nível de suporte é o que ela necessita para a vida. Tem o nível de suporte 1, que é leve, que quase não precisa de... É uma pessoa independente, é um autista independente. É o caso do Miguel. O 2 já é um pouco mais dependente, e o 3 é aquele que depende para tudo. Então, dependendo do nível de suporte, essa criança tem dificuldade em sala de aula, tem dificuldade em interação, e ela muitas vezes passa por uma criança chata, sem educação, passa por uma criança esquisita, porque eu já ouvi dentro de escola essa palavra, mas aquela criança é esquisita. Então, é um sofrimento grande para a criança, essa demora no diagnóstico, e é bem demorado. Janine, a gente comenta muito, né, entre nós aqui, se você precisa ir a algum lugar, é uma coisa que incomoda muito parentes, amigos e pessoas próximas das pessoas atípicas. A sociedade, ela ainda não compreende, né? Ainda não compreende que todo mundo é diferente, cada um tem o seu jeito de ser e que é necessário que nós respeitemos, sobretudo, essas pessoas. Como que você vê isso? É uma triste realidade. É uma triste realidade que eu, no meu particular, com a minha filha, é uma luta diária isso. É uma luta diária porque todo lugar que eu vou, começando pelo fato da Gabriela não falar, né? Como as outras crianças. Ela fala, é aquilo que eu disse anteriormente. Ela fala, ela tem o jeito dela se expressar. Só que para as crianças da idade dela, que não entende ela, tipo assim, ela não sabe chegar numa criança e falar assim, menininha, vamos brincar comigo? Ela não sabe falar assim. Aí, então, a criança já tem aquela rejeição com ela. Não vai brincar com ela, não vai aceitar ela, não vai interagir com ela. Aí tem a questão da fisionomia. Os autistas não têm fisionomia da deficiência que tem. Já a síndrome de Down, sim, é característico, isso, é notório, então aí já tem aquele primeiro impacto de quem está vendo ela pela primeira vez. Aí o que acontece? A criança não quer brincar, o pai ou a mãe ou a avó, não brinca com aquela menininha não, que ela tem problema, entendeu? Às vezes a criança até existe uma ou outra que queira brincar com ela, tal, mas aí o pai ou a mãe, eu já vi vó falar assim, não chega perto dela não vai lá, entendeu? Então essa situação de aceitação, de convívio, de estar assim, é uma situação muito, muito triste e é uma situação assim que eu vejo que vai demorar muito, muito mesmo para as pessoas entenderem. Um exemplo que eu sempre costumo dizer, há anos e anos atrás, quando se nascia uma pessoa com síndrome de Down, ela era considerada retardada, mongoloide.
naquela época não existiam os recursos que a gente tem hoje para um tipo de tratamento para os filhos da gente nessa situação. Hoje existem, né, fisioterapia, hidroterapia, fono, enfim, várias situações aí que a gente pode estar recorrendo para essa situação. E na época não. Então, o que acontece hoje? A Gabriela, ela tem essa desenvoltura, ela tem essa capacidade de se enturmar, se interagir socialmente com outras pessoas, pelo fato da estimulação familiar. Eu sou uma mãe que eu estimulo muito ela, entendeu? Mas essa situação de preconceito, de rejeição, parece nunca ter fim. As crianças, as pessoas, nossos avós, os nossos tios, naquela época atrás, tinham uma aceitação totalmente diferente às pessoas com algum tipo de deficiência. As crianças que convivem com a minha filha hoje, desde a creche ao pré, tá no primeiro e ela tá no segundo ano na escola, ela tá na inclusão no Paulo Freire. Essas crianças que convivem com ela desde a creche, eu fico imaginando essas crianças com 15, 20 anos. Elas vão ter um outro tipo de raciocínio, outro olhar, né? um outro olhar para o preconceito totalmente diferente. E eu fico imaginando os filhos dessas crianças que estão convivendo com a minha filha. Significa dizer que, assim como o preconceito se aprende, a aceitação, a fraternidade também se aprende, né? Com certeza. A sala de aula da minha criança são alunos que interagem com ela. Ela tem uma excelente aceitação na escola onde ela está. Semana passada nós tivemos uma reunião de pais. Eu só tive elogios da Gabriela. E em relação aos amiguinhos, todos já sabem como conviver, como lidar com ela, como cuidar dela. Tem alunos lá que cuidam dela assim como se ela fosse a bonequinha da sala. Ou seja, isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque enquanto a gente luta com adultos, tenta colocar na cabeça de certos adultos o não preconceito, o aceitamento, o aceitar aquela pessoa com deficiência, essas crianças já estão ali dentro da sala de aula aprendendo tudo isso, né? Jamile, qual que é a importância para você de ter outras famílias, outras mães, outras pessoas que, assim, pelo que vocês estão me falando, cada realidade é uma realidade, mas que tem condições, são pessoas com as quais você pode partilhar suas dificuldades, partilhar as coisas que têm acontecido. Qual que é a importância de haver esse grupo específico para que você possa fazer parte? Nossa. Pergunta, responde aí, Fabi. Nossa, importância para você. Para você. Para mim, que não sou leiga ainda no assunto, como eu falei, tô aprendendo a lidar agora. Para mim foi um acolhimento muito, muito, muito bom. Para mim tá sendo muito importante. E assim, tem muitas mãezinhas que, igual a gente tava falando, né, ontem, parece que tem uma mãezinha que agora descobriu que é autista, mas é mais velha, né? Sim. Pra mim tá sendo bem importante. O acolhimento de todas as mães, as crianças, todo mundo. Maravilha. Fabiana, a gente já tá chegando no final, porque todas essas meninas aqui que estão conversando com a gente, todas elas têm um monte de compromissos, né? Tem uma lista de compromissos, pararam a vida toda cheia de compromissos delas para vir bater esse papo com a gente. Agradeço demais, aliás. Mas só para a gente concluir, né? Tá sendo o nosso primeiro bate-papo, a gente tem a ideia de ampliar isso, mas eu queria, Fabiana, que você falasse, nesse momento, tem várias pessoas que estão acompanhando ao vivo e tem pessoas que vão ver depois, que vão ver alguns flashes e que estão naquela, poxa, eu já percebi uma coisa ou outra no meu filho, mas eu estou em negação. Por que é importante procurar saber se seu filho é atípico? Conta para mim por que isso é importante. A importância. Eu aprendi com uma amiga que diagnóstico, a Cláudia Marim, lá de Marília, ela é presidente vitalícia da Anjos Guerreiros, essa associação linda que hoje a gente está montando aqui em Ourinhos.
E eu aprendi isso com ela, que o diagnóstico não é sentença. O diagnóstico é uma forma de melhorar a qualidade de vida da criança e da família. Porque você vai receber um norte, você vai buscar esse norte, você vai buscar nas leituras. Hoje, quem não tem acesso a um celular, a uma biblioteca virtual, é fácil. É fácil hoje esse tipo de informação. E essa negação, gente, eu já conversei com mãe que se sentia mal por essa negação. Não, ela existe, é normal. Aquele sentimento de luto. O luto, né, que a gente comenta, né, Janine? Não o luto pelo filho, mas o luto pelos sonhos que a gente teve durante a gestação. Enquanto a gente gestou aquela criança, as mães principalmente, né, tem mania de trilhar o caminho dos filhos, né? Você usa muito até a profissão dos filhos, a gente escolhe. Sim. E quando nasce, a gente vê que é uma criança atípica, que ela não vai trilhar aquele caminho que a gente escolheu, a gente tem que enterrar tudo aquilo para que novos sonhos suscitem. E isso é normal. E nós, como Associação Anjos Guerreiros, Núcleo das Famílias Atípicas aqui de Ourinhos, a gente está aqui para isso, para ajudar essas pessoas, dar esse suporte para as pessoas. Esse acolhimento. E aproveitar esse momento, que assim, pela primeira vez, gente, não estou fazendo propaganda política, mas pela primeira vez nós temos uma visibilidade que a gente merece. Fui convidada semana passada pela Vera como presidente da Federação das APAES para o lançamento de um programa chamado NAIM, que é o Núcleo de Atendimento das Mães Atípicas e Mulheres Raras. E eu achei muito importante isso, ter essa visibilidade, porque a primeira coisa que questionam a gente quando a gente passa por alguma dificuldade financeira, e a maioria das famílias com crianças atípicas passam, porque é tudo muito caro, é isso: por que você não trabalha? Como se fosse assim. Para mim, quando eu parei de trabalhar, foi muito ruim, foi uma tortura, porque eu estudei para aquilo, eu amava o que eu fazia, mas eu tive que colocar o amor ao meu filho acima, né, em primeiro lugar. Então essa visibilidade é importante pra gente por isso. Legal. A gente já tá terminando, já deu o horário das meninas aqui. E vamos rapidinho dar um até logo, né? Porque a gente vai ter de novo esse bate-papo. E você tá livre para falar o que você quiser. Não, é pedir desculpa, porque é a primeira live, né, gente? A gente fica nervosa. É tenso. Eu participei de live. Primeira de diversas, viu? Nossa! Eu falei assim, a gente dá uma apanhadinha, né? Pra falar em live, eu nunca participei. E a palestra de sábado? A palestra, gente. Divulgar a palestra. Fala um pouquinho, você, que a gente vai dividindo, né? Eu comecei falando que vocês estão mais por dentro. Sim, vamos lá, Fabiana. Por fora de tudo. Então, no sábado, logo que nós lançamos Lembrando que a gente está aqui no município de Ourinhos, né, gente? Sim. Tem gente acompanhando a gente aí, tem comunidades brasileiras, né, em Massachusetts acompanhando a gente aí em Tóquio, o pessoal do Portal Flow News tem acesso nas comunidades brasileiras no mundo todo, né? Então, lembrando que esse evento específico que ela vai falar é aqui no município de Ourinhos, né, Fabiana? Continua, Sim. por favor. Logo que nós começamos, que nós fizemos o lançamento da Anjos Guerreiros aqui em Ourinhos, o Núcleo das Famílias Atípicas aqui de Ourinhos, eu recebi uma mensagem da Elaine Proença. Aí ela veio assim muito feliz, agradecendo pelo núcleo aqui em Ourinhos, que ela iria começar a participar com a gente, porque ela, como eu, ela tinha muita dificuldade de chegar até Marília. E aí, na conversa ela falou: eu sou musicoterapeuta, hein? Precisar de mim. Gente, já mesmo, né? No sábado agora, a Elaine vai estar vindo, vai trazer o filhinho dela, que ela é mãe atípica também, para uma oficina maravilhosa para nós, para nossas famílias. Pode levar os filhos, viu? O marido. O horário, a partir das 15 horas. Leva um lanchinho pra gente partilhar, um suquinho no final, pra gente ter aquela conversa gostosa no final do evento. Legal. E, Janine, fala pra gente onde que vai ser, que local que vai ser. Lions Club, na Avenida Domingos Camerlino Caló. 2.300. Isso, aqui em Ourinhos. A gente leva a família, os
os irmãozinhos e todo mundo. Mãe, vó, pai, tio, tia, todo mundo. Dá um tchau pro pessoal. Pessoal, a gente queria dar um grande abraço, agradecer a todos. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade. E avisar que daqui 15 dias teremos outra live, viu? Estejam presentes com a gente. Se tiver alguma perguntinha, a gente não souber responder, a gente procura ajuda profissional, responde na próxima. Vai ser muito legal esse As papo. mamães também, né, que tem dúvida na questão de filho, né? Às vezes tá lá, tem Sim. dúvida, procurar, né? Procurar a ajuda. nossa página, né, do núcleo, né? Temos a página no Facebook. No Facebook tá como Núcleo Anjos Guerreiros. Anjos Guerreiros. No Nossa Instagram tá página. mesmo também. Anjos Guerreiros.